Olá, boa noite. A partir de agora você acompanha aqui na TV Brasil e ao vivo a cerimônia de inauguração da nova Estação Antártica Comandante Ferraz, que acontece lá na Antártica. Nós vamos mostrar para você todos os detalhes da nova base brasileira no continente gelado. A inauguração acontece quase 8 anos depois do incêndio que afetou grande parte da estação, que agora abriga novas instalações e laboratórios mais modernos. Participe com a gente desta transmissão através das nossas redes sociais. O endereço vai aparecer aí para você na tela. Bem, nós vamos acompanhar então a base brasileira na Antártica, que está situada na Baía do Almirantado, na ilha Rei Jorge. A nova Estação Antártica Comandante Ferraz tem área de 4.500 metros quadrados. Já estamos com imagens ao vivo, vamos acompanhar aqui do início desta cerimônia. Senhoras e senhores, palavras do comandante da Marinha, alusivas à inauguração das novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz. Senhor Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão,
representando o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhores ministros de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes e Freitas, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos César Pontes, senhor comandante do Exército, general de Exército Edson Leal Pujol, os senhores comandantes da Marinha, almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, excelentíssimo senhor deputado federal Vinícius Carvalho, senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Otávio Brandelli, senhor chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, neste ato representando o senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Antônio Bermudes, senhores membros do Almirantado, senhor secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabá dos Reis, representando neste ato o ministro do Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, senhores oficiais generais, senhor presidente CEIC, senhor Thi Huimin, em nome de qual cumprimento todos os integrantes da Força de Trabalho da CEIEC, representantes da comunidade acadêmica e científica desse ato em representação da doutora Nízia do Fiocruz, senhor presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, representantes das nações signatárias do Tratado Antártico, representantes das empresas e fundações colaboradores do Programa Antártico Brasileiro. Destaco também a presença dos familiares do comandante Ferraz e dos segundos tenentes Carlos Alberto Vieira Figueiredo e Roberto Lopes dos Santos, componentes do Grupo Base Ferraz, mídia, autoridades presentes ou representadas, senhoras e senhores. Senhor vice-presidente, eu recebi um pedido especial para fazer uma breve introdução às minhas palavras em homenagem ao comandante Luiz Antônio de Carvalho Ferraz, da turma do Almirante Leal, e eu fiz por bem aquecer o pedido desse dileto chefe naval. A Marinha do Brasil, herdeira da tradição dos antepassados, estabelecida sob os elevados valores da honra e do serviço à pátria, tem sido uma fonte de verdadeiros heróis anônimos, cujo trabalho e dedicação ajudam a construir o progresso em benefício de todos. Alguns desses heróis, no entanto, se destacam dos demais ao oferecerem o sacrifício de suas vidas de trabalho em momentos decisivos. O oficial hidrógrafo, chefiando o Departamento de Geofísica da Diretoria de Hidrografia e Navegação, Ferraz foi incumbido pela Marinha em 1975 de visitar o continente antártico a bordo dos britânicos Brassfield Endurance e, posteriormente, estaleiros no exterior para a aquisição do primeiro navio de apoio polar brasileiro, o antigo Taladam, nosso Barão de Tefé, em 1982. Com o êxito de suas jornadas de visitas e vistorias, a Marinha desenvolveu naquele mesmo ano o primeiro Programa Antártico Nacional, o PROANTAR, sob a égide do então ministro da Marinha, almirante de esquadra Maximiliano Eduardo da Silva Fonseca, coordenador da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Mas quis o destino que o comandante Ferraz, quando o senhor fecundou os primeiros movimentos daquela planta que se tornou uma frondosa árvore, viesse a falecer subitamente aos 42 anos, enquanto participava da 5ª Assembleia Oceanográfica Conjunta da reunião geral do Comitê Científico para Pesquisas Oceanográficas em Halifax, no Canadá. Pouco tempo antes da criação no continente antártico da primeira estação brasileira. É por tudo isso que nós, os componentes da turma FACE, 6ª turma de entrada no Colégio Naval em 1956, e que temos como um dos nossos mais preciosos ícones a nobre figura Luiz Antônio de Carvalho Ferraz, queremos perpetuar nossa homenagem a este herói do trabalho, da dedicação ao serviço e ao cumprimento do dever, quando seu nome é ostentado no portal da Estação Antártica Brasileira.
cumprida a missão solicitada por esse direto-chefe naval, inicio a leitura da ordem do dia número 1 de 2020, relativa ao 38º aniversário do Programa Antártico Brasileiro PROANTAR e inauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz. O continente antártico é reconhecido por deter incomparáveis características que afetam o clima mundial, influenciando correntes de ar e marítimas, regulando temperaturas em diferentes partes do planeta e interferindo diretamente no ciclo de vida da fauna e da flora em diversos ecossistemas. A ciência é a vanguarda do conhecimento, a ciência é a vanguarda do desenvolvimento, a ciência é a vanguarda do bem-estar para o povo brasileiro. Com a crescente ocupação pacífica do continente, vocacionada para o conhecimento em 12 de janeiro de 1982, o Brasil plantou as sementes que originariam PROANTAR. Nesta ocasião, foi assinado o decreto de criação da Comissão Nacional para Assuntos Antárticos, o CONANTAR, e o decreto que atribuiu à Comissão Interministerial para o Recurso do Mar, CIRM, a responsabilidade de conceber o projeto para a concretização do bem-sucedido programa que neste ano completa seu 38º aniversário. Naquele dia de 6 de fevereiro de 1984, o Brasil estabeleceu sua base no interior da Baía do Almirantado, uma paisagem diferente das quais estamos acostumados em nosso país, mas igualmente bela, rica e exuberante, com as que compõem o litoral da nossa Amazônia Azul. Fruto da visão de futuro do esforço dos brasileiros, que ao vencerem os desafios inerentes a um ambiente longínquo e inóspito, abriram o caminho para a pesquisa científica brasileira na Antártica e para a participação do país como membro consultivo do Tratado Antártica, instrumento eficaz na decisão dos destinos deste continente. Inicialmente composta de outros módulos metálicos, a Estação Antártica Comandante Ferraz tinha capacidade para abrigar 12 pessoas numa área total de 150 metros quadrados. Seu nome, como sabemos, é uma homenagem ao capitão de fragata Luiz Antônio Carvalho Ferraz. Em 1985, a estação foi ampliada para 36 módulos, o que permitiu o alojamento de 22 pessoas durante a primeira invernação. Desde então passou a ser ocupada durante todo o ano, tarefa árdua até mesmo para os dias atuais. Hoje, fazemos parte do grupo de 20 membros consultivos, que tem uma estação guarnecida ininterruptamente. O avançar pleno das pesquisas científicas e a importância político-estratégica da região indicava a necessidade cada vez mais inadiável e imperiosa de estar presente no continente gelado. Dessa forma, a estação cresceu para 63 módulos, chegando a ter capacidade para até 52 pessoas, entre militares e cientistas, em mais de 2.300 metros quadrados de área construída. Na madrugada de 25 de fevereiro de 2012, com 28 anos de apoio à comunidade científica, a Casa do Brasil na Antártica sofreu um incêndio que afetou 70% de suas instalações. Ali nasceram heróis como os segundos tenentes Carlos Alberto Vieira Figueiredo e Roberto Lopes dos Santos, e a certeza da permanência da presença brasileira neste continente. Os módulos antárticos emergenciais foram montados com o objetivo de garantir a manutenção das atividades científicas e permitir a adequada acomodação das equipes no período em que seria realizada a reconstrução. O projeto arquitetônico da nova Estação Antártica Comandante Ferraz, elaborado por brasileiros, pautados nas necessidades da nossa comunidade científica e no estado da arte das edificações antárticas, teve como premissas as preocupações ambientais, o conceito de eficiência energética, aliado ao uso de fontes renováveis de energia, a utilização de estruturas modulares para facilitar a construção, o transporte e a instalação, o consumo de menor quantidade de água, o tratamento de efluentes e a utilização de materiais e equipamentos de fácil operação e reduzida necessidade de manutenção. As especificidades dessa região foram consideradas, onde os ventos fortes, a baixa temperatura, a atmosfera agressiva
e os ciclos de congelamento e descongelamento do solo inserem variáveis adicionais à complexidade logística de operar e manter uma instalação deste porte na Antártica. O resultado está diante de todos os brasileiros. São 4.500 metros quadrados dedicados à ciência, uma verdadeira cidade. 17 laboratórios atendem uma multiplicidade de temas, representa ainda um aumento na qualidade das instalações e possibilitará a presença brasileira em uma plataforma ambientalmente sustentável, segura e confortável, que permitirá ao país conhecer melhor este enorme continente de características ímpares, consagrado à paz e intimamente relacionado com o equilíbrio de todo o planeta, bem como reafirmar o compromisso do Brasil, desde sempre, como membro consultivo do Tratado Antártica, de participar da decisão dos destinos dessa região. Como comandante da Marinha do Brasil, instituição responsável pela gerência dessa reconstrução, cumprimento e agradeço a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para o sucesso dessa difícil, mas gratificante empreitada. Iniciada com o almirante Silva Rodrigues, finalizada com o almirante Guida. A China Electronic Import and Export Corporation, empresa construtora, pela parceria ao longo desses 3 anos de serviços conjuntos, que permitiu com que uma mão de obra que chegou a um pico de 263 trabalhadores fosse empregada em área reconhecidamente inóspita, obedecendo às rígidas orientações da fiscalização de engenharia ambiental, exercida por representantes desta força e funcionários do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, com rara eficiência e sem nenhum acidente ou incidente relevante. À comunidade científica, agradeço o importante engajamento no trabalho de delineamento da estação e montagem dos laboratórios financiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Saúde, este último por meio da Fundação Oswaldo Cruz, que aderiu ao Programa Antártico Brasileiro em 2019 e se tornou uma importante parceira, assim como a Petrobras, aqui representada pelo almirante Léo Ferreira, a Oi e a Universidade Federal do Rio Grande. Ferraz, como é conhecida a nossa estação pela comunidade antártica e que hoje tem suas novas instalações inauguradas, representa a manutenção da nossa presença ativa e influente na Antártica em nome do Estado brasileiro. Que o Senhor dos Navegantes e os espíritos superiores protejam a todos que por aqui passarem, promovendo dias proveitosos para a condução das diversas pesquisas e amenizando as saudades familiares dos homens e das mulheres que são a força motriz dessa estação, acalorando os corações ainda que durante os invernos mais rigorosos. Senhores e senhoras, o Brasil está de casa nova na Antártica. Sejam todos bem-vindos. A todo pano, tudo pela pátria. Muito obrigado. Senhor presidente. A operação e a logística da Estação Comandante Ferraz é responsabilidade da Marinha do Brasil há quase 4 décadas, contando com o apoio da Força Aérea Brasileira em 10 voos antárticos anuais. Conduzimos neste ano a 38ª Operação Antártica, cumprindo o papel de apoiar as pesquisas do nosso país neste continente. As tarefas logísticas que envolvem a Marinha e a Força Aérea Brasileira vão muito além deste cenário espetacular em que estamos. Neste momento, será exibido um vídeo que apresenta as diversas nuances deste apoio logístico. Os desafios são tão grandes quanto a pesquisa do fundo do oceano e talvez só a pesquisa espacial ultrapasse os sacrifícios
e desafios para enfrentar esse ambiente rigoroso. Aeronaves, helicópteros, navio, barracas, toda uma infraestrutura para garantir a segurança do pesquisador na Antártica, porque a gente só quer trabalhar de forma segura. É um ambiente que muda suas características de maneira muito rápida, então a nossa resposta a isso também tem que ser na mesma medida e de maneira eficiente. A gente teve que pré-fabricar a estação, teve que pré-montar toda a estação fora da Antártica. Só depois disso é que o material foi embalado e identificado, embalado e transportado para a Antártica. A gente opera com 2 navios anualmente. Os navios vão para a Antártica em outubro, ficam na Antártica até abril. Eles ficam fazendo apoio à Estação Antártica Comandante Ferraz, aos voos da Força Aérea e faz o lançamento de todos os acampamentos na região da Península. E eu nunca me esqueço de uma frase ao final disso que o comandante falou para mim. Ele disse: lançar um acampamento é uma opção, retirar vocês com segurança é uma obrigação. Desde 1984, a bandeira brasileira tremula em solo antártico ininterruptamente. Na madrugada do dia 25 de fevereiro de 2012, com 28 anos de apoio à comunidade científica, a Casa do Brasil na Antártica sofreu um incêndio que afetou 70% de suas instalações. Os então suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e Sargento Roberto Lopes dos Santos sentiram-se no dever de executar uma manobra de alto risco e deram suas vidas no cumprimento do dever de apoiar o Programa Antártico Brasileiro. Como forma de homenagear os militares que perderam as vidas no combate às chamas, convidamos o vice-presidente da República a fazer neste momento a entrega das cadernetas registro, documentos onde são lançados todos os fatos profissionais da vida do militar, aos filhos dos segundos tenentes Carlos Alberto e Santos, respectivamente, o primeiro tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, Figueiredo, e a cabo da Marinha do Brasil, Aline Santos. Cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera de noite apagada. O trabalho dos pesquisadores brasileiros na produção de conhecimento científico sobre a Antártica e suas relações com o restante do planeta tem sido a razão de ser do ProAntar em seus 38 anos de existência. Este trabalho é fundamental para a manutenção do status de membro consultivo do país no Tratado da Antártica, com direito a voto e veto nas decisões dos destinos desta área, que representa 10% da superfície do planeta e tem tanta importância para o equilíbrio global. Neste momento, será exibido um vídeo que apresenta a intensa atividade científica desenvolvida pelo país neste continente. Se nós queremos melhorar o entendimento do sistema ambiental e da sua variação e como afeta o nosso dia a dia, nós temos que entender o papel dessa região. Na área do clima, onde o continente antártico tem influência enorme no nosso clima, na nossa agricultura. A
gente é criado pensando que o Brasil é um país do carnaval, é um país tropical e a Antártica não está no nosso radar. O livro dos meus filhos de geografia, alguns não falam nem da Antártica. A nova estação, ela é um marco para a pesquisa brasileira antártica, né? Porque ela traz condições de pesquisa que o programa brasileiro nunca teve. Se equipara a estações como da Inglaterra, do Japão, da Coreia, da China. Então, em termos de estrutura, nós não perdemos para esses países considerados de primeiro mundo. Ter uma estação de pesquisa na Antártica é crucial para qualquer país, porque a Antártica é a última fronteira do conhecimento. Fazer pesquisa é mais do que qualquer outra coisa, é educar o nosso futuro. O início das pesquisas das novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz será marcado pelo lançamento de um balão meteorológico pelo professor Jefferson Simões, professor titular de Geografia Polar e Glaciologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas. Os dados coletados pelo balão farão parte das pesquisas que estudam a dinâmica da alta atmosfera na Antártica, suas interações com o geoespaço e suas conexões com a América do Sul. Assinatura do termo provisório de recebimento da estação. O comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, e o senhor Thi Huy My, presidente da CIEC, empresa responsável pela construção das novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz, assinarão o termo provisório de recebimento das instalações. Descerramento da placa comemorativa. Convidamos o vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, acompanhado dos ministros de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, do comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, e do presidente da CIEC, Thi Huy My, para realizar o descerramento da placa.
Pedrinho Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, vai tomar um banho hoje aí, né, Pedrinho? Professora Nízia Lima, presidente da Fiocruz. Senhor Ti Ruimin, diretor executivo da China Electronics Import and Export Corporation. Senhoras e senhores pesquisadores e funcionários da Estação Antártica Comandante Ferraz, oficiais generais das 3 forças aqui presentes, senhoras e senhores. Representando o presidente Jair Bolsonaro nesta cerimônia de inauguração das novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz, saúdo todos os presentes, autoridades, os visitantes das nações amigas que aqui estão, pesquisadores e, particularmente, os civis e militares que sustentam, nesta última fronteira do planeta, a contribuição do Brasil para a paz mundial, o desenvolvimento da ciência e a cooperação internacional no marco do Tratado da Antártica. A ocasião é de júbilo, de reconhecimento e de homenagem. Júbilo com o resultado, evidente aos nossos olhos, da reconstrução dessas instalações, as quais, mais do que renovadas, ressurgem ampliadas, com 17 laboratórios de pesquisa, cujo formato e linhas despertam a admiração do mundo. As novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz caracterizam o avanço da presença do Brasil neste continente meridional. Um avanço qualitativo expresso no compromisso do governo federal com o desenvolvimento das atividades científicas ligadas às questões climática e ambiental. A partir de agora, o Plano de Ação da Ciência Antártica para o Brasil até 2022 terá melhores condições para desenvolver programas científicos que aumentem a participação brasileira no sistema do Tratado Antártico, o que envolve, além do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Fundação Oswaldo Cruz, 13 universidades brasileiras, contando atualmente com mais de 250 pesquisadores. Além da satisfação que compartilhamos, o momento é também de reconhecimento. Reconhecimento da perseverança da nossa Marinha, que atua desde 1982 como elemento operativo da Política Nacional para a Antártica, mediante, primeiro, o emprego do navio de apoio oceanográfico Barão de Tefé, posteriormente a instalação em 1984 desta estação, o emprego do navio de apoio oceanográfico Asli Rongel em 1994 e do navio polar Almirante Maximiano a partir de 2009. Helicópteros, guarnições e tripulações que, navegando, abre aspas, nesse mar imenso, fim da derrota, voltam à pátria do coração, certos de terem cumprido a missão. Fecha aspas. Reconhecimento também às instituições de ensino e pesquisa, que ao longo desses quase 40 anos empenharam recursos e alguns de seus melhores quadros nas atividades científicas que garantem a participação do Brasil nas reuniões no âmbito do Tratado da Antártida e, por conseguinte, nas deliberações sobre o futuro da região, bem como aprimoram as previsões de tempo e de clima para o Brasil e para a América do Sul. Finalmente, esta inauguração se reveste com as características de homenagem.
Homenagem ao pesquisador Antônio Carlos de Rocha Campos, importante colaborador de primeira hora na implantação do Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, e único sul-americano a presidir o Scientific Committee on Antarctic Research, o SCAR, cujo nome será dado à ala de laboratórios dessa estação, em ato a ser conduzido pelo ministro Marcos Pontes. E, de uma forma especial, aos militares da Marinha do Brasil, os então suboficial Carlos Alberto Figueiredo e primeiro sargento Roberto Lopes dos Santos, que morreram combatendo o incêndio que sinistrou a estação na madrugada de 25 de fevereiro de 2012. Sua bravura concedeu tempo e condições para que materiais e vidas se salvassem. Porém, mais do que tudo, legou-nos o exemplo de dever e cumprimento da missão que os seus filhos, o primeiro-tenente da Polícia Militar da Bahia, Marco Vinícius Costa Figueiredo, e a cabo da nossa Marinha, Aline Colares dos Santos, assumiram, tanto pela escolha da profissão, como simbolicamente, na recepção das cadernetas registro, onde está a vida de dedicação de seus pais à gloriosa Marinha do Brasil. Encerrando essa cerimônia, lembro que a presença do Brasil na Antártida, reafirmada nesta inauguração, demandou muitos trabalhos, recursos e sacrifício. Que eles inspirem a continuidade dos esforços de novos pesquisadores em prol do conhecimento que contribuirá para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Neste momento, o vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, acompanhado das autoridades que compõem o palco, dirigir-se-ão à entrada principal das novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz para o ato simbólico de inauguração.
e brasileiras que acompanharam a transmissão deste evento ao vivo. Agradecemos a presença e a audiência. Tá aí, com essas imagens belíssimas que vão entrar para a história, você acompanha ao vivo aqui na TV Brasil a inauguração da base brasileira na Antártica, as novas instalações da Estação Comandante Ferraz. Neste momento, as autoridades se preparam para a continuidade da cerimônia lá dentro da estação. Enquanto isso, a gente aproveita a pausa para saber o que estão comentando em nossas redes sociais. Dá uma olhada aqui na tela com a gente. Nós temos aí a mensagem deixada pelo ministro Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, inauguração da nova Estação Antártica Comandante Ferraz, um grande projeto do governo Jair Bolsonaro, através da parceria entre a Marinha do Brasil, responsável pela estrutura e operações. Essa foi, portanto, a mensagem do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A Marinha do Brasil também postou no Twitter comemoração em dose dupla para a Marinha do Brasil nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro. O Programa Antártico Brasileiro chega ao seu 38º aniversário e as instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz estão prestes a serem reinauguradas. No caso, é a mensagem postada um pouco antes, né? E agora a gente acabou de acompanhar, portanto, a inauguração das novas instalações da base brasileira na Antártica. O Ministério da Saúde também presente aqui, deixando a sua mensagem. O Ministério da Saúde está nas novas instalações da Estação Antártica. A base será ocupada por 17 laboratórios, sendo um deles da Fiocruz, importante órgão de pesquisa na área de saúde no país. E está aí também o general Hamilton Mourão, que acabamos de ouvir, discursando na cerimônia de inauguração. Ele comentou pelo Twitter: novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz são um avanço da presença do Brasil neste continente. Está aí, portanto, as mensagens que a gente recebeu. E a cerimônia de inauguração da nova base segue agora que as autoridades presentes estão lá no interior. E você pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Os endereços nós vamos colocar aí na tela para você. E se quiser, você pode também enviar mensagem ou vídeo mesmo através do WhatsApp. E olha, a cerimônia de inauguração da nova base na Antártica estava prevista para acontecer ontem, mas acabou sendo adiada por causa do mau tempo. O transporte aéreo da comitiva com o vice-presidente Hamilton Mourão não recebeu autorização para atravessar o Estreito de Drake. A nossa equipe chegou à base no continente antártico de navio e a travessia durou, sabe quanto? 6 dias. O repórter Maurício de Almeida conta para a gente um pouquinho dessa aventura. A viagem para chegar à Antártica começou em Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Embarcamos no navio polar brasileiro Almirante Maximiano e começamos a travessia prevista para 4 dias. Mas era impossível garantir que isso iria realmente acontecer. No meio do caminho estava o Estreito de Drake, ponto de encontro dos oceanos Pacífico e Atlântico. A região é considerada a mais perigosa do mundo para a navegação. Essa navegação ela envolve todo um trabalho de planejamento, né? Desde que a gente faz briefings meteorológicos diários, acompanha as previsões meteorológicas do Drake e avalia as melhores condições e a melhor janela para se atravessar o Drake. Nos primeiros 2 dias de viagem, o navio seguiu pelo Estreito de Magalhães, passando pelos canais chilenos, uma região cercada por ilhas que bloqueiam a influência do Drake. O mar calmo permitiu que nossa equipe andasse pelo navio e conhecesse um pouco da rotina do Almirante Maximiano, um navio da Marinha que apoia o trabalho de pesquisadores brasileiros na Antártica. Embarcam aqui diversos projetos, além de a gente apoiar a Marinha através do Centro de Hidrografia da Marinha, que faz a coleta de dados meteorológicos, oceanográficos, geofísicos. Nós também apoiamos os diversos projetos de pesquisa que muitas vezes são representados aqui pelas universidades. Ao longo do dia, todas as comunicações a bordo são realizadas com toques de apito, uma tradição da Marinha que vem de uma época em que não existiam alto-falantes. Então, para uma mensagem ser escutada em todo o navio, o apito era fundamental. Cada toque tem um significado. O que significou esse toque? Isso é de render serviço. Um toque bom, às vezes que para quem está trabalhando, escuta esse toque, sabe que é hora de ir embora.
hora de render o serviço. Os militares que estão no navio ficam 6 meses longe de casa. Pessoas como o sargento Carlos Torres, que no ano passado não acompanhou o nascimento da filha porque estava na Antártica e agora vai perder o aniversário de 1 ano. Vou perder, mas também estou ganhando, né? A experiência é tranquila, faz parte da minha profissão e, graças a Deus, a minha família, ela entende muito bem isso. A tranquilidade a bordo terminou quando nos aproximamos do Estreito de Drake. A previsão da meteorologia indicou que as ondas ultrapassavam 6 metros de altura e o comandante resolveu esperar o mar acalmar. Ficamos 31 horas parados. Quando o tempo melhorou, finalmente seguimos em frente e entramos no Drake. A frente fria ela acabou de passar, o centro de baixa. A gente está vendo essa nebulosidade aqui agora porque essa centro de baixa acabou de passar, né? E antes que o mar aumente muito, então a gente está aproveitando essa janela para iniciar o Drake. Segundo a previsão da meteorologia, esse deve ser o pior momento da travessia do Estreito de Drake. Os ventos atingiram 120 km por hora e para caminhar a bordo, só mesmo se segurando em algum apoio. Lá fora, as ondas atingem 4 metros de altura. Depois de 2 dias balançando muito no Drake, surgiram as primeiras montanhas da Antártica. Ao todo, foram 6 dias de viagem, atravessando uma das regiões mais inóspitas do mundo. Mas chegamos em segurança. É sempre muito bom a gente voltar para o continente antártico, né, e encarar novamente essa beleza que sempre nos impressiona a cada vez que a gente chega. Que viagem! E se hoje marcamos presença no continente gelado, é porque lá em 1975 o Brasil aderiu ao Tratado da Antártica. Então nós vamos saber agora como tudo começou e como o Programa Antártico Brasileiro abriu as portas para que o nosso país possa contribuir para a proteção do meio ambiente, aqui no Brasil e também no mundo. Acompanhe. O Tratado da Antártica é de 1959, quer dizer, é um tratado criado no auge da Guerra Fria e que conseguiu colocar a parte de toda a disputa, tanto em escala global, né, como também disputas territoriais, disputas de soberania, conseguiu colocar um continente inteiro à parte dessas disputas. Ou seja, estão congeladas, né, todas as reivindicações, portanto, de território. É um continente desmilitarizado, desnuclearizado, com gestão conjunta, colaboração, ênfase na ciência, na tecnologia. Então, ou seja, é uma visão diferente do mundo, é uma visão diferente da geopolítica consagrada pelo direito internacional, mas a partir de uma mentalidade de cooperação entre os países e não de disputa. O Brasil aderiu ao Tratado da Antártica em 1976, mas nada fez até 1982. O então ministro da Marinha, o almirante Maximiano da Fonseca, que foi o idealizador do Programa Antártico, ele viu que em 1991, percebeu que nós tínhamos um período curto, de 82 até 91, para nos tornarmos membros consultivos, que é quem realmente decide os destinos da Antártica. Então, rapidamente, a Marinha comprou um navio na Dinamarca, o Taladã, que tornou-se aqui o Barão de Tefé. Foi reunido um embrião de pesquisa possível na época, de diferentes instituições e universidades, e foi-se à Antártica para uma viagem de 2 pernadas. A primeira pela Península Antártica, a segunda para o Mar de Weddell, que já é continente mesmo, né? Intenção, mostrar a bandeira. Mostrar que o Brasil tinha interesse em participar ativamente do destino da Antártica. E justamente em 83, depois, e como resultado dessa primeira missão, o Brasil é reconhecido como a parte consultiva do Tratado da Antártica. E de se sentar junto com os outros países que têm esse mesmo status para decidir o futuro desse continente, o futuro do continente antártico. Nós temos 53 países signatários do Tratado Antártico. Desses 53, 29 são membros consultivos. E esses membros consultivos são os que têm poder de voto para decidir o que será feito ou não no continente antártico. O continente antártico ainda é um continente inexplorado, né? Ele tem a maior reserva de água doce do mundo. Já foram feitos estudos aqui com as possíveis existências de petróleo, de ouro, de uma série de minerais que nenhum país pode retirar nada aqui da Antártica, nem
solicitar parte do território antártico, né? Qualquer ação a respeito do continente, ela está congelada, vamos dizer assim, até 2048. Então o Brasil, realizando pesquisa aqui, mantendo a estação funcionando, mantendo seus navios operando aqui, ele vai continuar com poder de voto e vai poder influenciar no futuro do continente. E em 91, justamente, o protocolo ao Tratado da Antártida sobre proteção ao meio ambiente. Essa é uma das vertentes. A primeira é de pesquisa científica, a segunda é de preservação. Preservação ambiental e preservação no seu sentido mais estrito possível. O Brasil projeta justamente a sua preocupação ambiental, seus compromissos internacionais na proteção do meio ambiente para o continente antártico. A Antártida é considerada um global common, né? Ou seja, um bem da humanidade, um bem comum. E esse é o interesse do Brasil, que ela continue como está, né? Que, de fato, o regime da Antártida se prolongue nas próximas décadas e que o Brasil, a partir da reinauguração da base Comandante Ferraz, da estação, ele possa aprofundar a sua pesquisa, aprofundar seu intercâmbio, aprofundar justamente a sua contribuição, né? Juntamente com todos os parceiros, os países que já estão presentes, a contribuição de um conhecimento que é fundamental para o Brasil. Isso é importante destacar também. Está aí, portanto, um pouco da história do Programa Antártico Brasileiro. E o vice-presidente Hamilton Mourão, nós vimos aí, está na estação e participa desta cerimônia de inauguração da nova base brasileira. Antes, porém, de embarcar, ele conversou com a repórter Márcia Fernandes sobre os investimentos do governo brasileiro para garantir a continuidade das nossas pesquisas no continente gelado. Na década de 60, vários estudos ocorreram, várias pesquisas científicas e os países se reuniram e decidiram trocar, compartilhar esses estudos. E anos depois, isso resultou num tratado e o Brasil entrou nesse tratado. Qual é a importância desse contexto do Brasil ter assinado esse tratado em relação à política ambiental do país? O continente antártico, né, ele, durante muito tempo, ele foi objeto, né, vamos dizer assim, de pesquisas randômicas, não é? As pessoas que foram para lá pela primeira vez, né, foram pessoas de uma coragem muito grande, com meios, né, totalmente distintos do que existem hoje, né, e a partir dali iniciou-se o mapeamento da Antártica. Posteriormente, os países chegaram à conclusão que nós tínhamos que proteger essa que é a última reserva, digamos assim, disponível e desconhecida ainda aqui no nosso planeta Terra. E com isso surgiu o Tratado Antártico, assinado em 1959, e o Brasil aderiu a partir de 1975. A grande importância disso, e aí nós temos que também, né, fazer uma menção à professora Terezinha de Castro, né, uma grande estudiosa da geopolítica, que, com base na teoria da defrontação, sempre instou os nossos governos a que participassem, né, desse processo e que estivessem juntos nessas pesquisas. E, conforme você falou, um dos assuntos, né, fundamentais que são pesquisados lá é a influência da Antártica no clima do mundo. Agora, o senhor comentou sobre a influência da Antártica no clima do mundo e lá é um campo de pesquisas também de oceanografia, de meio ambiente. Qual é a importância dessas pesquisas científicas e do Brasil participar dessas pesquisas? Vai ser parte desse grupo de pesquisas? As pesquisas, elas se dão nos mais diversos campos, né? Então, na biodiversidade, na biotecnologia, na medicina, para a agricultura, né? Organismos que lá existem, né? Que têm depois sua influência, né? No nosso parte do Oceano Atlântico, né? E, obviamente, na questão do clima, né? Do que vem de lá e tem efeitos, né? Sobre o clima aqui no Brasil. E, óbvio, que essa discussão do meio ambiente, a discussão do século XXI, não tem a mínima dúvida que nós temos que buscar de todas as formas preservar, né, a nossa vida na Terra e manter o nosso planeta o mais saudável possível. E os nossos pesquisadores, quando participam disso, eles estão aumentando o seu conhecimento, se enriquecendo e, ao mesmo tempo, também participando de uma cadeia global de pesquisadores, e aí isso insere o país, né, de uma forma, digamos assim, mais altiva na comunidade científica internacional. Agora, vice-presidente, esse é um momento considerado histórico, né, para o país, esse momento dessa reinauguração da estação. Qual a expectativa do governo federal em relação a essa inauguração, essa reinauguração da estação? Então, ela vai
dar melhores condições de trabalho para os nossos pesquisadores, vai manter essa nossa presença nesse trabalho que está sendo feito pela comunidade científica internacional de buscar respostas e buscar avanços no conhecimento e tecnologia e de outras áreas que são pesquisadas lá, e ao mesmo tempo permite que a nossa Marinha faça um adestramento em termos de logística, né, em termos de deslocamento em águas que não são tão tranquilas assim como são as águas que se destinam até chegarmos ao continente antártico. Portanto, nós, do governo do presidente Bolsonaro, vemos com extrema satisfação esse momento, né, de reinaugurarmos a Estação Comandante Ferraz e darmos uma nova roupagem ao trabalho de pesquisa que lá é realizado. É uma forma de mostrar também como o campo da ciência do Brasil está desenvolvido e pode ajudar o mundo inteiro. Não resta a mínima dúvida, o Brasil tem uma tradição científica grande, muitas vezes as pessoas desconhecem isso, né? E o nosso governo ele tem como uma de suas metas incentivar cada vez mais a produção científica aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista, vice-presidente, e uma boa viagem. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, e agora nós vamos voltar ao vivo à Antártica para continuar acompanhando a cerimônia de inauguração da Estação Comandante Ferraz. E o futuro político do continente antártico? Foram contratados desta iniciativa 17 projetos de pesquisa. São os projetos atualmente vigentes no Programa Antártico Brasileiro, juntamente com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera. O professor Dr. Rocha Campos teve uma carreira brilhante e profícua, tanto como pesquisador, quanto por suas importantes contribuições ao Programa Antártico Brasileiro, a outros programas antárticos sul-americanos e ao Comitê Científico de Pesquisa Antártica, SCAR. Ele teve papel de destaque na estruturação da pesquisa antártica do Brasil e na implantação e consolidação do segmento científico do ProAntar. Neste momento, será exibido um vídeo sobre a ala de laboratórios, professor Dr. Rocha Campos. A ciência brasileira está em festa. A inauguração da nova Estação Antártica Comandante Ferraz marca o início de uma década inovadora para a pesquisa nacional. O incêndio ocorrido em 2012 não impediu que a comunidade científica, apoiada pelo MCTIC, prosseguisse com o desenvolvimento de pesquisas nos navios antárticos e em acampamentos. É importante a gente falar que é a pesquisa de qualidade que traz a soberania de um país dentro da Antártica, através do Tratado Antártico, no seu artigo 4º, que fala que somente os países que fazem pesquisa de qualidade é que terão no futuro acesso aos recursos naturais na Antártica. Por isso, o governo Jair Bolsonaro tem investido de forma prioritária nas pesquisas na Antártica. Os equipamentos de ponta instalados nos 17 laboratórios de pesquisa da estação vão servir principalmente para estudos de microbiologia, biologia molecular, química atmosférica, medicina, ecologia e mudanças ambientais. Tudo isso para elevar a pesquisa brasileira a um novo patamar. Significa para mim uma nova Estação Antártica Comandante Ferraz, um recomeço. Novas possibilidades, novos grupos de pesquisa, ampliação da capacidade científica do Brasil. Para mim é muito gratificante ver uma estrutura em que eu desenvolvi pesquisa, que eu desenvolvi atividade, retomando essas atividades, retomando a capacidade dela. Em outro momento, muito maior e muito mais ampliado. E eu espero que os pesquisadores, que os grupos de pesquisas consigam enxergar, ter essa visão também da capacidade e da experiência que o Brasil tem em pesquisa antártica. E a partir desse momento, com essa nova estrutura, é pensar grande, é ampliar esse conhecimento, né? Divulgar. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Pátria Amada Brasil. Governo Federal.
convidamos o secretário de Políticas para Formação e Ações Estratégicas do MCTIC, Marcelo Morales, para fazer uso da palavra. Acho que é boa noite, né? Boa noite. Senhor vice-presidente da República do Brasil, Antônio Hamilton Martins Mourão. Caro ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, astronauta Marcos Pontes. Prezados ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e ministro da Infraestrutura, ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Caro comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, senhor comandante do Exército, general de Exército Edson Leal Pujol, pesquisadores, senhores militares, senhores almirantes, representantes do IBAMA, senhoras e senhores. Cumprimento com muita satisfação a todos nesse momento histórico para a pesquisa antártica brasileira. Eu sou um pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, com muito orgulho, nós inauguramos essa estação. O Programa Antártico Brasileiro, PROANTAR, ao longo dos seus 38 anos, mantém a pesquisa científica de forma ininterrupta, o que hoje insere o país no contexto global de pesquisa nos polos. O Brasil faz parte do seleto grupo mundial de apenas 29 países, que definem o futuro do continente branco no Tratado Antártico. O requisito mais importante para esta posição é a realização de pesquisa científica de qualidade e constante, o que assegura a presença na região e a possibilidade de utilização sustentável dos recursos naturais no futuro. A Secretaria de Política para Formações e Ações Estratégicas do Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Governo Federal, do Governo Jair Bolsonaro, e por meio de sua coordenação no MCTIC, de Oceanos, Antártica, Geociências, é responsável pela gestão científica do PROANTAR. Em articulação com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso CNPq, no apoio financeiro, institucional e político às atividades científicas antárticas do Brasil, é que fazemos as pesquisas através do CNPq, que faz parte do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC. Os projetos do PROANTAR executam parcerias com vários países, o que aumenta a internacionalização da ciência brasileira para a troca de conhecimento e tecnologias. São as pesquisas na Antártica que nos permitem fazer melhores previsões de tempo e clima que impactam diretamente a agricultura e a disponibilidade hídrica das barragens no Brasil. Com base nos estudos da biodiversidade adaptada às condições extremas do clima aqui na Antártica, foi possível identificar uma série de moléculas de potencial biotecnológico para o uso na medicina e na agricultura. Além disso, explosões solares captadas na Antártica interferem nas comunicações no Brasil. As correntes marítimas que vêm da Antártica também têm influência crucial na produtividade e biodiversidade de importantes recursos pesqueiros ao longo da costa do nosso imenso Brasil. É importante ressaltar que em 2018 foi lançada a chamada pública pelo MCTIC em parceria com a CAPES e também com recursos de emendas parlamentares, e nessa chamada foram selecionados 19 projetos de pesquisa e o edital tem vigência de 48 meses. Esse foi o edital com maior quantidade de recursos da história do PROANTAR. Também apoiamos o Instituto Nacional, através do MCTIC, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, exclusivo para o desenvolvimento de atividades científicas antárticas. Enfatizo a relevância
e competência dos vários grupos de pesquisa que atuam na Antártica e o impacto direto dos resultados de seu trabalho para a sociedade brasileira, além da formação de recursos humanos de diversos níveis, fundamental para a continuidade e aprimoramento do Programa Antártico Brasileiro. A Secretaria do Ministério da Ciência e Tecnologia coordenou, ainda junto à comunidade científica, a aquisição dos equipamentos científicos e aportou mais de R$ 2 milhões agora em 2019 para os laboratórios da estação, o que contribuirá para a otimização das pesquisas do PROANTAR. A relação e a seleção de equipamentos necessários para operacionalizar os laboratórios foi elaborada com participação ativa da comunidade científica, e não podia ser diferente, que também opinou na montagem e distribuição desses equipamentos na área de pesquisa científica. A coordenação entre a CECIRM, da Marinha do Brasil, a equipe de engenharia da Marinha do Brasil, o grupo de base da Estação Antártica Comandante Ferraz e a comunidade científica foram fundamentais para a execução e concretização da ala dos laboratórios Professor Rocha Campos. A ala dos laboratórios Professor Antônio Rocha Campos presta a justa homenagem a um cientista brasileiro, pioneiro na ciência antártica. O professor Rocha Campos teve uma carreira brilhante e profícua como pesquisador. Seu papel na educação, ciência e política científica o elevam à categoria de formador de opinião e de construtor de pontes. Ministro Marcos Pontes, fazendo aqui dada uma inteligência aguda, sua capacidade de articulação, ideias e iniciativas. Ele teve papel ímpar na estruturação da pesquisa antártica do Brasil e na implementação e consolidação do segmento científico do PROANTAR. Sua atuação destacada junto ao Comitê Científico sobre a Pesquisa Antártica, o SCAR, habilitou-o a exercer, por eleição, a presidência desse importante órgão internacional, que define as tendências da grande pesquisa antártica e tendo sido o único sul-americano a exercer esse prestigioso cargo. Ele sempre fazia questão de vir à Antártica, acampar e coordenar pessoalmente os trabalhos de campo. Foi um profissional exemplar. Sua partida deixou uma grande lacuna e uma imensa saudade. Sobre as perspectivas quanto aos novos laboratórios da estação, quando estiverem plenamente operantes, afirmo que a área de pesquisa foi projetada para atender uma multiplicidade de exigências, denotando a prioridade dada ao PROANTAR, que proporcionará aos pesquisadores plenas condições de desenvolver atividades em diversos campos científicos com protagonismo mundial. O MCTIC colocou todos os esforços e fará toda a sua atuação para que os recursos sobre as suas responsabilidades sejam empenhados para a inauguração dessa belíssima estação e para apoiar os projetos agraciados nesse programa estratégico para o governo Jair Bolsonaro. Nós já adiantamos da chamada PROANTAR os recursos que seriam pagos em 2020, nós pagamos em 2019. Com anseio de presenciar os laboratórios totalmente ativos, mantenho o compromisso de assegurar o suporte para a pesquisa continuada e de excelência na Antártica e parabenizo todos os pesquisadores, todos que estão nessa sala, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, as Forças Armadas, o Governo Federal e todos os brasileiros por essa façanha. Parabéns ao Brasil.
Senhoras e senhores, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e os Correios lançam nessa oportunidade o selo personalizado e carimbo comemorativo alusivo à Estação Antártica Comandante Ferraz. O selo celebra a inauguração da nova Estação Antártica Comandante Ferraz, construída pela Marinha do Brasil. A fotografia escolhida para compor o selo traz uma imagem aérea da estação, sendo assim possível capturar, além da paisagem natural do continente, todos os módulos e instalações que compreendem a estrutura da nova estação. No canto superior direito, temos a logomarca da estação e que também é o título da emissão. Foram utilizadas as técnicas de fotografia e computação gráfica. Para conduzir o lançamento do selo, convidamos o ministro do MCTIC, astronauta Marcos Pontes, a se posicionar junto à mesa de obliteração. O ministro Marcos Pontes convida o senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para fazer a primeira obliteração do selo. Neste momento, o vice-presidente recebe das mãos do ministro do MCTIC o álbum contendo as peças filatélicas. O ministro Marcos Pontes convida o ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, para a segunda obliteração do selo. Neste momento, o ministro da Defesa recebe das mãos do ministro do MCTIC o álbum contendo as peças filatélicas. Para a próxima obliteração, o ministro Marcos Pontes convida o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O ministro da Infraestrutura recebe das mãos do ministro Marcos Pontes o álbum contendo as peças filatélicas. Encerramos neste momento o lançamento do selo alusivo à Estação Antártica Comandante Ferraz. Com a palavra, o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, astronauta Marcos Pontes. Ok, boa noite a todos. É estranho, né, quando a gente fala boa noite aqui, no dia ali ainda, e isso faz parte dessa diferença de local que nós estamos aqui, um local tão especial, né? Gostaria de começar cumprimentando o vice-presidente Mourão, nosso ministro Fernando, Tarcísio, o comandante Pujol, o comandante Ilks, né, o secretário de pesquisa, eu preciso chamar de secretário de pesquisa aqui, o Marcelo, cumprimentar aos comandantes, né, da Marinha, que eu tive o prazer de conhecer melhor agora também durante a nossa visita e em outras ocasiões, a todos aqueles que estão aqui junto, amigos de Força Aérea, Congresso e cientistas. Almirante Guida, parabéns pelo trabalho aqui na estação. Pedro, a todos que estão aqui, todos os nossos cientistas, todos aqueles que trabalharam para que essa estação fosse concluída no presente e todos esses 38 anos de história, né? É importante sempre lembrar daqueles que, ao longo desse caminho, fizeram com que isso aqui acontecesse. É uma estação, sem dúvida nenhuma, extremamente importante para o país, tanto em termos de geopolítica, como em termos de ciência, desenvolvimento. E eu vim, ao longo do caminho, a gente ficou parado, primeiro em Punta Arenas, esperando a oportunidade da meteorologia melhorar para que nós pudéssemos chegar aqui. E eu ficava com aquela expectativa de como que seria essa estação. E ao longo do caminho, eu confesso que eu fiquei imaginando qual seria a primeira sensação, a primeira emoção que eu teria ao ver a estação, né, chegar aqui. E
essa sensação, essa emoção, é uma palavra, mas que eu acho que significa muito, que é orgulho. Orgulho. Eu acho que é o que a gente sente quando chega aqui e olha essa estrutura, olha essa bandeira do Brasil em frente a essa estrutura, né? E eu lembro que, no momento, até foi citado num vídeo lá fora, quando a gente assistiu, sobre o espaço. Eu lembro que quando eu cheguei no espaço carregando aquela bandeira do Brasil, foi exatamente isso que eu senti. O orgulho em levar a bandeira do Brasil em um lugar tão distante, tão diferente do normal, como é esse lugar aqui, tão distante, tão diferente e tão importante para o planeta como um todo. Foi orgulho que eu senti quando cheguei aqui, olhei para essa estrutura. A gente fica impressionado, né, com a beleza da estrutura, a gente fica impressionado com a beleza do local aqui como um todo, mas é importante a gente sentir esse orgulho de ser isso uma parte do nosso país. É importante sentir orgulho de ser isso aqui, o trabalho de muitos brasileiros que ao longo de 38 anos construíram, né, essa história, que hoje nós damos um outro passo, né, um passo em aumentar a capacidade de laboratório, aumentar a capacidade de pessoas, aumentar a tecnologia envolvida em toda essa construção. Eu fiquei muito feliz ao ver como que essa estação foi citada em publicações internacionais em termos da sua arquitetura, em termos da sua capacidade de ser sustentável em vários pontos de vista. Então, isso nos dá muito orgulho. Eu tenho muito orgulho do trabalho da Marinha do Brasil também em ter esse esforço de construir tudo isso, né, com tal magnitude. Muito orgulho daqueles que, no dia a dia, que às vezes a gente não lembra, mas aqueles que estão aí no dia a dia trabalhando para que tudo isso funcione, né, desde do cara que é vamos supor, o faxineiro, não sei nem se existe essa posição. Meu pai era servente de serviços gerais, o pessoal chamava de faxineiro da empresa que ele trabalhava. E é importante a gente lembrar que isso tudo é construído pelo esforço de cada uma dessas pessoas, né? Nós estamos aqui fazendo a inauguração, mas esse é um trabalho de muita gente. E é muito bom ver a capacidade que nós teremos em termos de ciência, porque isso vai significar também o trabalho de centenas de pesquisadores no Brasil e de outros lugares, por causa das nossas cooperações, para que nós possamos cooperar com o avanço da ciência, o conhecimento no planeta como um todo, para que o clima seja mais conhecido, para que a biologia, microbiologia, mais fármacos, mais conhecimento, inclusive das condições ou do que é necessário para se viver em condições extremas, que também é útil em espaço, é útil em várias outras situações. Então, a ciência é alguma coisa que é magnífica por muitos pontos de vista. Lembrar que ciência e tecnologia são a ponta de lança do desenvolvimento econômico e social de todos os países que hoje nós chamamos de países desenvolvidos, né, e que muitos deles estão presentes, como nós, aqui nesse local do planeta, e eles investem em ciência e tecnologia justamente para que eles tenham mais desenvolvimento, que eles tenham uma economia mais pujante, para que eles tenham uma parte social, menos diferenças sociais e assim por diante. Então, uma estação como essa tem uma participação imensa na nossa sociedade, no nosso planeta, especialmente para o nosso país, dos nossos brasileiros. Eu sinto muito orgulho de fazer parte, né? Fazer parte desse momento da história, da estação, da história do Brasil, da história do governo do Brasil, tenho orgulho de ser parte do governo Jair Bolsonaro, né, que hoje nos permite dar esse prosseguimento. Não é à toa que o Ministério investiu dentro de todas as limitações que nós temos, assim como o Ministério da Defesa, com a Marinha, nós conseguimos dar prosseguimento e investir, e vamos investir mais. É importante também lembrar que existem nos planos do Ministério, nessa parceria já de tanto sucesso com a Marinha do Brasil, com o Ministério da Defesa, de prosseguir
não só nesse programa aqui, nós temos o Criosfera 1, prosseguir para o Criosfera 2, melhorar a nossa estrutura ainda mais, a estrutura científica, melhorar o acesso dessa estrutura a mais pesquisadores através do CNPq, que é um órgão do MCTIC também, melhorar, inclusive em outras parcerias, junto com o Ministério da Defesa e a Marinha, nós viemos falando sobre isso, com a criação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas. É importante para o país, um país que tem um litoral como o nosso, que nós tenhamos um instituto dessa natureza. Então, nós vamos fazer todos os esforços junto com a Marinha do Brasil para que esse instituto seja criado e para que todo esse trabalho, desde a Antártica, passando por todo o nosso litoral, chegando na Amazônia, a ciência esteja presente e contribua para o dia a dia dos brasileiros. Lembrando da missão do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações de produzir conhecimento, produzir riquezas para o país, através de novas empresas, novos produtos e serviços de tecnologia e contribuir com a qualidade de vida dos brasileiros. E isso a gente não faz sozinho, isso a gente faz porque nós temos um governo que trabalha unido, trabalha em cooperação, todos os ministérios estão aqui para essa finalidade, melhorar a vida dos brasileiros. Então, novamente, eu queria parabenizar todos aqueles que trabalharam e já ter orgulho antecipado, vamos dizer assim, dos resultados que nós teremos nessa estação, e atrair jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. Eu espero que muitos jovens pesquisadores participem e levem esse legado daqueles que deram nome a essa estação, deram nome a esse conjunto de laboratórios, a todos aqueles que participaram. Espero que todos nós possamos olhar para trás e olhar com orgulho para o trabalho desses novos jovens. Então, muito obrigado a todos vocês, novamente, parabéns a todos. Eu sinto muito orgulho de fazer parte desse time. Obrigado, gente. Obrigado. Está aí, portanto, palavras do ministro Marcos Pontes nessa cerimônia que você acompanhou ao vivo com a gente, a inauguração da nova Estação Antártica Comandante Ferraz, a Casa do Brasil no continente gelado. O complexo de mais de 4.000 metros quadrados foi entregue hoje, 8 anos depois do incêndio que destruiu a base anterior. E para transmitir tudo ao vivo, direto da Antártica, a empresa Brasil de Comunicação iniciou, no ano passado, um planejamento para esta cobertura. Nós vamos ver, então, como foi enfrentar esse desafio agora, aqui na reportagem. Os preparativos para mostrar ao vivo a cerimônia de reinauguração da Estação Comandante Ferraz começaram em novembro do ano passado, quando uma equipe do setor de operações foi à Antártica para analisar o local e montar o planejamento para a transmissão. De volta a Brasília, o material que ia ser utilizado no evento foi separado e embalado. Tudo seguiu para a Antártica em um container que viajou a bordo do avião Hércules, da Força Aérea Brasileira, até a cidade chilena de Punta Arenas. A equipe da TV Brasil já está reunida aqui no porto de Punta Arenas. Chegou o momento de embarcar rumo à Antártica. Vamos seguir no navio Almirante Maximiano em direção ao continente gelado. Nossos equipamentos já estão lá no container do Almirante Maximiano. Então, vamos lá, todos a bordo, começar a missão Antártica. Os trabalhos para fazer uma cobertura completa da Antártica começaram ainda no navio. Essa aqui é a sala de conferência, tá? Que a gente utilizava como redação. Tem os pontos de energia ali para ligar os notebooks, tá? O pessoal utilizava isso aqui como sala de reuniões e sala aqui como redação. Depois de 5 dias no mar, nos embarcamos na ilha de Rei George, onde fica a estação brasileira. Hora de retirar o material das caixas e começar a montar. Foi bem planejado, fizemos simulados, tivemos os treinamentos, né, onde levamos toda a equipe operacional e técnica para o laboratório. E de lá a gente teve uma estrutura também nessa parte de apresentação, de PowerPoint, né, onde toda a equipe fez o treinamento, testou todos os equipamentos, né, embalamos, colocamos tudo dentro de cases, onde a gente teve que tampar, colocar plástico, né, por conta da umidade, e todo esse traslado até Punta Arenas e de lá até a Antártida. A estrutura que percorreu mais de 5.000 quilômetros entre Brasília e Antártica foi grandiosa. 814 quilos de equipamentos. Só de cabos foram 600 metros.
além de 4 câmeras, monitores, microfones, entre outros itens. Mostrar a reinauguração ao vivo vai ser possível por causa do sistema de comunicação instalado na estação no ano passado, com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Não é um local fácil, não tem visibilidade tão fácil de satélite, então essa estrutura acabou sendo negociada com a Marinha, né, em parceria com outras operadoras, e onde a gente vai fazer essa transmissão hoje por dados, né? E é a primeira transmissão da IBC feita por recursos da IBC e equipe completa da IBC. A nossa cobertura especial sobre a inauguração da nova Estação Antártica Comandante Ferraz fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue agora com a programação da TV Brasil. Tchau.